Vamos continuar nossa aula de estatística, vamos falar sobre inferência e estatística. Esse é o nosso tema, inferência estatística. A inferência estatística é um ramo da estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativos de uma amostra sobre um universo que é a população. Ou seja, a partir de dados amostrais, vamos inferir sobre dados populacionais. Assume-se que a população é muito maior do que o conjunto observado na amostra. Muitas vezes, não é possível se analisar dados populacionais. Para você fazer uma análise de toda a população, o custo é muito alto. Isto normalmente é feito de 10 em 10 anos num processo conhecido como censo. Então, muitas vezes, temos que abrir mão de consultar toda a população e utilizar apenas a amostra. E a partir disso, a partir de dados amostrais, podemos estimar dados populacionais. Isto é conhecido como inferência estatística. Veja essa ideia. Temos aqui como exemplo os brasileiros adultos. Vamos fazer uma análise da média e a variância das alturas. Bom, para fazer uma análise de todos os brasileiros que são adultos, o custo é muito alto e o tempo também despendido nisso. Então, o que se faz? Se faz uma amostragem e, a partir de alguns brasileiros, se estima a média e a variância amostral. A partir da média e variância amostral, se estima, a partir disso, a média e variância populacionais. Então, esse processo é o processo de inferência estatística e é o que veremos a partir de agora. Bom, existem os chamados estimadores. Existe a estimação por ponto e a estimação intervalar. A estimação por ponto é quando você tem uma variável, quando temos uma variável do tipo discreta. Se temos valores discretos, pegamos uma amostra com valores discretos. Por exemplo, x1 igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 2. Então, temos aqui a chamada variável discreta. Então, a partir disso, podemos estimar a média amostral, que é a soma dos valores dividido pelo número de valores, e o resultado 2. Então, isso aqui é uma estimativa da média amostral. Essa média amostral serve para estimar a média populacional. Então, a partir do x-barra, que representa a média amostral, podemos estimar o μ, que é a média populacional. Bom, se a população está normalmente distribuída, lembre-se que a média populacional é muito próxima da média amostral. Bom, já a variância, para a amostra, utilizamos o valor n-1 no cálculo. Você pode rever essa aula sobre cálculo da variância populacional e cálculo da variância amostral. Quando se utiliza o fator n-1 em vez de n, então se está utilizando um estimador para a variância. O cálculo foi feito fazendo somatórios do xi ao quadrado vezes a frequência menos somatório do xi fi ao quadrado dividido por n. O resultado está aqui, o resultado foi 1. Isto aqui é a variância amostral, que, como foi utilizado aqui o n-1, equivale, foi corrigido para, vamos utilizar para estimar a variância populacional. Lembre-se que esses valores eles não são iguais. Um pode ser utilizado para estimar o outro. Veremos depois como é executado esse processo. Bom, existe a estimação por intervalo. A estimação por intervalo, ele é utilizado quando temos, normalmente, uma distribuição normal. A estimação por intervalo é um processo em que permite obter os limites de um intervalo onde, com determinada probabilidade, o nível de confiança, uma determinada probabilidade, com um nível de confiança, podemos esperar encontrar o verdadeiro valor do parâmetro. Então, na estimação por intervalo, cria-se um intervalo de confiança entre dois valores, que é o limite inferior, LI, e um limite superior, LS. E se espera, dentro de um intervalo de confiança, que o parâmetro esteja dentro desses limites. Eu posso definir um nível de confiança
para esse intervalo normalmente em prova se utiliza nível de confiança de 95%, mas pode-se também ter cálculos com 90% ou 99%. O mais comum, você vai ver nos concursos públicos, é criar intervalos de confiança, fazer estimação por intervalo, utilizando como parâmetro um nível de confiança de 95%. Bom, para se construir um intervalo de confiança, para a média se utiliza um determinado roteiro de cálculo. Bom, e, é claro, se a distribuição é normal, utiliza-se o parâmetro, a variável z. Agora, quando a amostra é pequena, então deve ser feita uma correção. Não se utiliza o parâmetro z, se utiliza uma outra distribuição chamada distribuição de Student e a variável conhecida como variável t. Então vamos ver cada caso. Nessa aula agora vamos ver o intervalo de confiança para uma distribuição normal, para dados distribuídos de forma normal, onde a amostra é grande, o valor é alto. Normalmente, quando a amostra é maior que 30, se utiliza como parâmetro o parâmetro z para criar intervalo de confiança. Vamos ver como é que acontece isso. As estimativas por intervalo são preferíveis àquelas por ponto, porque indicam a precisão estabelecendo limites entre os quais, estabelecendo limites com uma determinada probabilidade, o parâmetro deverá estar. Para construir um intervalo de confiança para a média, você deve... Bom, existem duas situações. Você pode conhecer o valor do desvio padrão populacional, ou você pode não conhecer o desvio padrão populacional. Lembre-se que é a letra sigma. Sigma significa desvio padrão populacional. Então existem dois casos, quando você conhece o desvio padrão e quando você não conhece o desvio padrão. Bom, vamos à primeira situação. O intervalo de confiança para a média de uma população quando nós conhecemos o desvio padrão ou o tamanho da amostra é maior do que 30. Bom, o intervalo de confiança ele é criado para a média, aqui está o valor da média, é a média amostral menos o parâmetro z para um teste bilateral, esse alfa sobre 2 representa um teste bilateral, vezes o erro padrão, que é sigma, dividido por raiz de n. Na verdade, isso aqui representa o erro amostral. A média menos o erro amostral e a média mais o erro amostral. Então, o intervalo de confiança é criado assim, utilizando o chamado erro amostral. A média está dentro do intervalo que é a média populacional, está dentro do intervalo média amostral menos o erro amostral e a média amostral mais o erro amostral. O nível de confiança é 1 menos alfa, onde alfa representa o nível de confiança é 1 menos alfa, onde alfa é chamado de significância. Bom, é necessário lembrar que os dados têm que estar distribuídos normalmente. X barra representa o estimador da média populacional. X barra representa a média amostral. Sigma, ou sigma não, mi, você já sabe que é a média populacional. Então, o estimador vai ser o X barra, que é a média amostral, que vai ser utilizado para estimar uma média populacional. O N representa o tamanho da amostra, sigma, o desvio padrão da população, que tem que ser conhecido, ou se utiliza, se utiliza o valor amostral para N maior ou igual a 30, quando a amostra tem valores maiores do que 30 elementos. E Z alfa sobre 2 é o valor de Z que delimita a área alfa sobre 2. Isto aqui, o nível de confiança é 1 menos alfa, então de cada lado da cauda eu terei alfa dividido por 2. É a região em cada lado da cauda.
Bom, gente, é claro que vendo dessa maneira fica difícil entender, não é? Mas vamos ver como é que acontece isso. Vamos fazer cálculo, aí você vai ver, entender tudo isso que foi colocado nessas telas aí da nossa apresentação. Bom, alguns detalhes ainda antes de começarmos a fazer os cálculos. Em geral, não conhecemos o parâmetro populacional, por isso usamos a estimativa desse parâmetro e, em vez de usar o sigma, a gente usa como parâmetro S, que é o desvio padrão da amostra. Essas situações, quando a amostra é grande, n maior que 30, a estimativa é considerada suficiente próxima do parâmetro. Ou seja, para n maior do que 30, eu considero que o desvio padrão populacional, amostral, é igual ou aproximadamente igual ao desvio padrão populacional. Duas proposições para a utilização dessa metodologia, né? A variável em estudo tem que ter uma distribuição normal e devemos conhecer o desvio padrão populacional ou o tamanho da amostra é suficientemente grande para obter uma estimativa aproximada da variação populacional. Bom, vamos ao nosso exemplo. Vamos ver como criar intervalo de confiança. Exemplo, os pulsos em repouso de 900 pessoas, temos aqui o N, o tamanho da nossa amostra, 900 pessoas sadias foram tomadas. O pulso, o batimento cardíaco, e a média de 72,9 batidas por minuto. Esse foi o valor encontrado no médio. A média obtida, essa média é uma média amostral, mas que vai ser utilizada como parâmetro populacional, 72,9, e o desvio padrão igual a 11. Desvio padrão desses dados, SX, ou, se você quiser considerar, SX igual ao sigma, porque o valor da amostra é muito grande, igual a 11. Construa um intervalo de confiança com 95% para a pulsação média em repouso das pessoas sadias com base nesses dados. Bom, o nosso intervalo de confiança vai ser de 95%. Para obter 95%, então, esta é a região que vai representar, essa região vai representar 95%. Já vimos isso antes. Se temos duas caudas, então cada cauda vai ficar com 2,5%. 2,5 mais 2,5, 5. E aí teremos 95% dentro do intervalo. Então temos aqui o nosso intervalo de confiança. Bom, para construir o intervalo de confiança, utilizamos como parâmetro o erro amostral. Então, x barra, que vai representar a média dentro com essa confiança, será mi mais ou menos o parâmetro z, que multiplica sigma x, ou sx, dividido pela raiz de n. Então, o nosso intervalo de confiança para a média será igual a média é de 72,9 mais o parâmetro z. Bom, aí você vai ter que obter esse valor. O parâmetro z para 95% significa que cada parte em relação à média à direita ou à esquerda da média representa 0,475. 0,475 e esse é o valor que a gente vai procurar. 0,475 na tabela normal. 0,475 está aqui, então esse valor representa 1,9, 0,06. Então, teremos 1,96. Esse é o valor de Z. Então, temos o valor 1,96 vezes o desvio padrão, 11, sobre a raiz de 900. Bom, raiz de 930, então o resultado será 72,9 mais ou menos 1,96 vezes 11 sobre 30. Resultado disto, 72,9 mais ou menos. Bom, vamos fazer aqui nosso cálculo. Vamos abrir aqui o Excel para que possamos fazer rapidamente a nossa conta. Resultado disso, só um instantinho que a gente vai fazer aqui nossos cálculos. Então está aberto aqui, não abriu ainda.
Vamos abrir aqui um arquivo. Então, vamos lá, vamos fazer nossas contas aqui para a gente finalizar. Então, vai ficar 1,96 vezes 11 dividido por 30. Resultado disto, 0,72 aproximadamente. Então, vai ficar 0,72. Então, o nosso intervalo de confiança vai ser 72,9 mais 0,72 e 72,9 menos 0,72. Então, vamos voltar aqui ao Excel e fazer nosso cálculo. O resultado vai ser 72,9 menos 0,72, 72,18 e 72,9 mais 0,72. Então, 72,18, 73,62. Então, intervalo de confiança. O intervalo de confiança será de 72,18 e 73,62. 72,18 e 73,62. Esse é o nosso intervalo de confiança. Dentro desse intervalo, espera-se que esteja 95% dos indivíduos, da população. 95% da população, medida os batimentos por minuto, o pulso, encontra-se entre 72,18 e 73,62. Então, isso aí é um exemplo de como criar um intervalo de confiança para a média populacional. Veja que foi utilizada uma média amostral. Foi utilizada a média amostral de 72,9. Esse é o valor para 900 pessoas. A verdadeira média, com 95% de certeza, deve estar entre 72,18 e 73,62. Bom, vamos para outro exemplo. Uma questão aí de prova do CESP. O tempo de duração de determinado aparelho eletrônico segue uma distribuição normal com média desconhecida. Ó, veja que a questão diz aqui, ó, que a média é desconhecida. O desvio padrão de 400 horas. Então, esse desvio padrão foi dado, desvio padrão populacional, 400 horas. Bom, em um estudo feito com uma amostra de 1.600 elementos, 1.600 aparelhos, produziu-se um tempo médio de duração, isto aqui é a média, o valor médio produzido de 5.000 horas. Isso aqui é uma média populacional. Eu vou considerar como média populacional. E aí vou criar um intervalo de confiança em torno dessa média. Com base nessas informações e considerando que Z 0,025, isso aqui representa o Z para 95% de confiança, em que Z é 1 menos alfa, foi definida aí a função de distribuição acumulada de distribuição normal, julgue os itens a seguir. Um intervalo de confiança de 95%, então exatamente o Z vai ser 1,96. Para essa estimativa é dado por... Então vamos construir o intervalo de confiança. O intervalo de confiança ele é criado fazendo x barra igual a média mais ou menos Z que multiplica sigma x dividido por raiz de n. Então nosso intervalo de confiança x barra será igual a média 5.000 que multiplica mais ou menos, bom, o valor de Z, 1,96 vezes 400 dividido por raiz de 1.600. O resultado disto, 5.000 mais ou menos 1,96 vezes 1.600, a raiz é 40, então eu posso cortar isto aqui, ó, vezes 10, ou seja, o resultado vai dar 19,6, então vai ficar 5.000 mais ou menos 19,6. Bom, significa que o intervalo de confiança vai de 4.980,4 até, é claro que não precisava concluir, ó, nós já sabemos que o item ele está errado, logo no início, porque o valor tem que ser
mais ou menos 5.000, e aqui o valor é muito baixo, o valor dado. Então nosso item está errado. Esse é o verdadeiro intervalo de confiança. E 5.000, 19,6. Todos conseguiram acompanhar aí o que foi feito. Então está exemplo aí de como aparece em prova essa ideia de estimação por intervalo. Cria-se um intervalo de confiança com base em um nível de confiança. Normalmente em prova, o nível de confiança utilizado vai ser de 95% na grande maioria das questões, e você vai utilizar o valor de Z de 1,96. Pronto, todos conseguiram acompanhar. Bom, caso não tenha entendido, depois dá uma repassada no vídeo, né, na parte inicial. Como disse, toda aquela estrutura que foi mostrada antes, era para você saber como é criado o intervalo de confiança. Mas na hora saber mesmo, você aprender, é na hora que você faz os exercícios. Eu espero que você refaça e treine bastante para que possa marcar corretamente as questões de prova. Bom, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Até o nosso próximo encontro.